Que as classes dominantes tremam a ideia de uma revolução comunista. Nela, os proletários nada têm a perder, a não ser os seus grilhões. Tem um mundo a ganhar. Tirem os bolsonaristas da sala, das cidades, das universidades, do país, do mundo, se for possível. Hoje a gente vai falar de comunismo e fazer eles surtarem. Vem comigo. Gente, recentemente, a extrema-direita e a direita deram uma surtada porque uns jovens comunistas por aí estavam organizando tours comunistas nas universidades para receber os calouros. E aí eles perderam a cabeça, enfim, deem uma olhada. Aí você acha que seu filho está indo para a universidade estudar, produzir conhecimento, para entregar algo para a sociedade? Não. Eles estão simplesmente militando, fazendo ativismo político, tentando sequestrar mentes e corações de outros estudantes que estão entrando na universidade agora, que são os calouros, apresentando tour comunista, Karl Marx, revolucionários. Errado eles não estão, né? Mas assim, é doido como comunismo realmente é o pesadelo da extrema-direita. E mais do que isso, como eles voltaram a uma receita que é bastante antiga, em que tudo é ameaça comunista. De repente, sei lá, até o Lula e o Alexandre de Moraes, tipo, são comunistas. Mas chegou a hora da gente falar em nosso próprio nome. Os comunistas de verdade precisam se apresentar e hoje eu, uma comunista, alguém que defende uma sociedade sem classes e sem Estado, sem opressão e sem exploração, vai falar, afinal, o que é essa ideia que apavora e ao mesmo tempo encanta a tantos. Vem comigo. That is why the operation of the free market is so essential, not only to promote productive efficiency, but even more, to foster harmony and peace among the peoples of the world. Gente, pedir desculpas, fazer vocês passarem por isso. Vocês assistiram a 15 segundos do Milton Friedman, um neoliberal que inspira a escória do mundo, gente como Javier Milei, Paulo Guedes e companhia, com certeza se baseiam também no Milton Friedman. Nesse caso, ele está num programa de TV em 1980 que chamava Free to Choose, livre para escolher, que o grande objetivo do programa era argumentar como o capitalismo é melhor que o socialismo. E vamos agora à argumentação, né? Porque realmente, quando a gente pensa, é brilhante, né? Quando a gente pensa em capitalismo, a gente pensa em eficiência produtiva e harmonia entre os povos, né? Acho que essa argumentação é maravilhosa quando a gente olha para a guerra na Ucrânia ou para o massacre na Palestina. Realmente, o capitalismo é harmonia entre os povos, não é mesmo? O que dizer de um sistema em que, na última década, o 1% mais rico acumulou mais ou menos o equivalente a 50% da riqueza mundial? O que dizer de um sistema em que 1,7 bilhão de trabalhadores moram em lugares onde a inflação está acima dos salários, ou seja, na prática, os salários diminuem? O que dizer de um sistema em que as grandes empresas de alimentos e de energia lucram ou entregam aos seus acionistas 257 bilhões de dólares, enquanto 800 milhões de pessoas todos os dias vão dormir com fome, né? O que dizer de um sistema que produz catástrofes ambientais como essa? O que dizer de um sistema que produz todos os dias mortes pela violência policial, em que crianças e adolescentes morrem? Bom, isso é capitalismo. Ai, mas o capitalismo te dá a oportunidade de crescer. Vem essa vozinha. Bom, primeiro que é verdade, porque eu tava lendo, estudando, e a Oxfam prevê que na próxima década a gente vai ter, olha que grande notícia, 5 novos trilionários no mundo. E o que são trilionários, gente? São gente com uma riqueza com 12 zeros.
12 zeros. Então, realmente, o capitalismo te possibilita crescer. Agora, se você não for um dos próximos trilionários na próxima década, se você não for um bilionário na próxima década, se você não for um milionário na próxima década, se você não for talvez nem CLT na próxima década, bom, então aí é que você não se esforçou o suficiente. Você não soube agarrar as oportunidades, entendeu? Porque, na verdade, quando os economistas burgueses falam, quando a burguesia fala, qual é a grande ideia que eles tentam pintar? Que somos todas pessoas livres, atores livres atuando no mundo, certo? Não existe uma divisão da sociedade entre classes sociais. Nós somos livres para escolher, como diz o Milton Friedman. E, na verdade, assim, por um lado é verdade, a gente é livre para escolher. O trabalhador pode escolher trabalhar, pode escolher não trabalhar também, e pode escolher não comer, inclusive, se não trabalhar. Agora, todo mundo, quando eu estiver discutindo com você, te falando isso, ou como eu fazia quando eu era professora na sala de aula, todo mundo vai ter um exemplo de alguém que, na verdade, era muito pobre e cresceu na vida. E vai falar, aham, existe o fulano que era muito pobre e cresceu na vida. E é verdade que isso é possível no capitalismo. Mas esse exemplo sempre vai ser a exceção. Vocês conhecem muita gente que se mata de trabalhar e se esforça e deixa a sua vida no trabalho, o seu suor, o seu sangue, a sua inteligência e tudo mais, em diferentes trabalhos, e todo mundo sabe que essa pessoa provavelmente não vai morrer milionária. E por quê? Porque essa alternativa de saber empreender, agarrar uma oportunidade, etc., não é para todo mundo. E não só não é para todo mundo, como não é para a maioria. Porque para existir gente como o Jeff Bezos, é preciso existir os milhões de entregadores que fazem entregas para a Amazon ou nos armazéns que deixam suas vidas lá por salários muito baixos. Para existir gente como, sei lá, a dona da Magazine Luiza, precisa existir todas as pessoas que trabalham nas lojas ou nos caixas de supermercados, de gente muito rica, e entregam suas vidas ali, muitas vezes em escala 6x1, inclusive ganhando salários muito baixos. Ou seja, é possível crescer no capitalismo, mas não é possível crescer para todo mundo e nem mesmo para a maioria. E é por isso que a gente volta na definição de que o capitalismo é baseado na propriedade privada dos meios de produção. E quando a gente diz propriedade privada dos meios de produção, é isso o que os comunistas querem abolir. Só que já lá no manifesto do Partido Comunista, o Marx e o Engels, nós queremos suprimir a propriedade privada dos meios de produção. Mas no capitalismo, essa propriedade privada já foi suprimida para 9/10 da população. Ou seja, só existe propriedade privada e só existe a palavra privada porque a maioria não pode ter. E quando a gente está dizendo propriedade privada dos meios de produção, é sempre importante perguntar o que são meios de produção. E assim, a gente está falando da fábrica, a gente está falando dos sistemas de distribuição, a gente está falando das máquinas, a gente está falando da propriedade de terra, mas a gente não está falando do carro que você financiou e vai passar anos pagando. A gente não está falando do celular que você pagou em 10 vezes. A gente não está falando de bens de consumo duráveis, digamos assim. E a gente não está falando também da lojinha da esquina, a gente não tá falando da chacarazinha da sua família. E isso é muito importante dizer, justamente porque a gente quer expropriar os expropriadores. A gente quer expropriar os que sustentam a sua riqueza no roubo do trabalho excedente que os trabalhadores desempenham, aquela tal ideia do mais valor que a gente explicou na última sessão, ou seja, esse sistema baseado na apropriação privada do fruto de um trabalho que é coletivo e que é desempenhado por outra classe. Por isso que os capitalistas são como sanguessugas, vampiros, parasitas, que se sustentam e sustentam sua riqueza sobre o trabalho alheio. Eles são os que roubam legalmente o trabalho no sistema de mercadorias, no mercado capitalista. É sempre bom voltar aí. Afinal, quem tira a casa das pessoas é o capitalismo, porque é o capitalismo que despeja todos os dias centenas de famílias porque não tiveram como pagar um aluguel que vem do lucro da especulação imobiliária. É o capitalismo que faz com que as pessoas não possam ter carro porque os bancos cobram juros altíssimos. O comunismo é uma utopia? Se a gente concorda
que o capitalismo não dá mais, que esse sistema só produz miséria, destruição ecológica, guerra, etc. O que está colocado para a nossa geração? Está colocado a nossa geração assistir ao fim do mundo, assistir a uma suposta decadência desse sistema, mas sem alternativa? Bom, o socialismo do Marx e do Engels é o socialismo científico. O que isso significa? No Manifesto do Partido Comunista, o Marx e o Engels vão argumentar que as condições para a emancipação do proletariado, consequentemente de toda a humanidade, vêm justamente do modo de produção capitalista da sociedade burguesa. Aqui está aquela ideia forte de que a burguesia produziu o seu próprio coveiro. A chave da questão é o desenvolvimento das forças produtivas alcançado com o capitalismo. Isso frente ao chamado antigo regime, ao feudalismo. A ascensão da burguesia como classe significou um salto no chamado desenvolvimento das forças produtivas, ou seja, abre o caminho, por exemplo, à grande indústria, a gerar frutos do trabalho num nível nunca antes visto na história. Isso que a gente está falando é um elogio à burguesia? Não, porque quem se apropria dessa, nas palavras do Milton Friedman, eficiência produtiva do capitalismo é um punhado de parasitas, é a burguesia, são os capitalistas. O que significa isso? Isso significa que a burguesia, nas palavras do Marx, não leva adiante nenhuma das suas tendências até o final. Mesmo a revolução que ela significou do ponto de vista das forças produtivas, é barrada pelas suas próprias tendências, quando significa tendências à guerra, que é a destruição, quando significa, por exemplo, no caso das tecnologias, né, que a tecnologia é subordinada ao lucro. Então, por exemplo, vocês realmente acham que o capitalismo, que os burgueses, que os governos lidaram da forma mais eficiente, por exemplo, no caso da pandemia, quando, depois de muito tempo, produziram uma vacina e, na verdade, a grande disputa era quais países poderiam ter acesso ou não a uma vacina, que isso, na prática, comprometia o conjunto das populações? Aí está um exemplo de a que serve a eficiência produtiva do capitalismo, para não dizer a própria destruição ecológica que vem acompanhado e como isso está calcado na exploração do trabalho. Mas a grande questão justamente é, e se essa eficiência produtiva estivesse nas mãos dos trabalhadores? E se os trabalhadores pudessem transformar o que é essa propriedade privada nos meios de produção em propriedade social? Porque, ao mesmo tempo, nunca antes o trabalho foi tão coletivo. Quando eu penso, por exemplo, nesse livro aqui, por exemplo, pensar aqui da encadernação à entrega na porta da minha casa, vamos supor que eu comprei, sei lá, na Amazon. Do operário gráfico, que foi parte de fazer esse livro, do operário do acabamento, que foi parte de fazer esse livro, ao centro de armazenamento da Amazon, ao transporte que isso teve, até, enfim, o entregador que trouxe à porta da minha casa. Quantos trabalhadores não foram parte de fazer esse livro chegar até a minha mão? É um trabalho cada vez mais coletivo. E se, além de um trabalho coletivo, os meios para fazê-lo fossem socializados e os trabalhadores decidissem tudo sobre isso? Parte das condições para isso já não estão postas. Nesse sentido, o comunismo e o socialismo partem da análise científica do próprio modo de produção capitalista. Discutindo, inclusive, com o socialismo utópico, aqui no Manifesto do Partido Comunista, eles vão discutir e falar assim, o problema é que a análise de vocês pressupõe uma benevolência dos burgueses, dos capitalistas, que vão abrir mão da propriedade privada, etc. A gente pressupõe luta de classes, a gente pressupõe que parte das condições para o socialismo e para o comunismo estão dadas pela própria organização do sistema capitalista. E 3, a gente pressupõe que existe uma classe, um sujeito que pode levar isso adiante. Quando os socialistas utópicos falavam da classe trabalhadora, o Marx e o Engels vão criticar falando que eles tratam a classe trabalhadora como classe sofredora. Para os autores do Manifesto Comunista, a grande chave da questão não tá que os trabalhadores são uma classe sofredora no capitalismo. Tá que eles estão no motor de funcionamento dessa sociedade. E mais do que isso, que o traço constitutivo da classe trabalhadora
é justamente não ter nada além da sua força de trabalho. Também uma definição que a gente discutiu bastante no último vídeo. E que justamente se essa classe ascende ao poder e transforma a sociedade à sua imagem e semelhança, ou seja, quando a burguesia subiu ao poder, transformou a sociedade à sua imagem e semelhança. E essa é a dinâmica da história, cujo motor é a luta de classes. E se os trabalhadores que não têm nada além da sua força de trabalho abolem a propriedade privada dos meios de produção e sobem ao poder, eles podem, nesse sentido, emancipar o conjunto da humanidade, porque não é que está colocado que, então, os trabalhadores têm uma classe nova a explorar. Essa é a hipótese do socialismo e do comunismo. Ou seja, aqui a gente não está falando como se a gente defendesse eu gosto do exemplo de uma ilha de chocolate no meio do mar. Porque pode ser maravilhoso uma ilha de chocolate no meio do mar. Eu amo chocolate, adoraria. Posso falar, vamos sonhar com ela, lutar por ela, etc. Mas isso, sim, a gente pode dizer que em algum sentido é uma utopia. Ou sei lá, talvez seja possível no socialismo, mas enfim, hoje em dia é uma utopia. Agora, não. Quando a gente está falando de socialismo e comunismo, a gente parte de uma análise científica para pensar possibilidades históricas, analisando o hoje. E, além disso, quando Marx vai falar do comunismo num livro chamado A Ideologia Alemã, ele usa uma ideia de que é um movimento real que anula e supera todas as coisas, que eu acho bastante bonito para defender o comunismo. Ou seja, para além de uma possibilidade histórica pela qual a gente luta, é desde já um movimento real. Não à toa que incomoda tanto e é tão atacado. Bom, e qual é a diferença entre socialismo e comunismo? Bom, como diz o Lenin, parafraseando Marx nesse livro aqui, O Estado e a Revolução, o Lenin vai dizer que entre o capitalismo e o comunismo deverá intercalar-se necessariamente um período histórico ou etapa particular de transição. Essa transição seria a ditadura revolucionária do proletariado, que é uma das ideias mais atacadas pela direita, mas também uma das ideias mais deturpadas pelo que foi a experiência do stalinismo. No capitalismo, o Estado nada mais é do que o balcão de gestão dos negócios da burguesia, como dizem Marx e Engels no Manifesto Comunista. Então, mesmo, na democracia mais generosa, no capitalismo, ela encobre a ditadura do capital. Ela serve para encobrir a exploração de uma classe sobre a outra. Ou seja, o Estado é uma forma de opressão de uma classe sobre a outra. Por isso que quando a gente está falando da ditadura revolucionária do proletariado, quando a gente está falando de chegar ao socialismo, lutar pelo comunismo, a gente está falando de meios revolucionários, métodos revolucionários, de lutar pela revolução operária e socialista, justamente por quê? Porque a burguesia, com o seu Estado capitalista, com a sua polícia, que é o seu cão de guarda da propriedade privada, não vai abrir caminho super boazinha e falar: vocês querem abolir a propriedade privada, entendi. Vamos lá. Podemos fazer isso de uma forma bem pacífica, fiquem à vontade. Ou, vocês estão lutando, então eu vou abrir caminho para vocês. Não, a gente está falando de métodos violentos justamente porque a burguesia não vai abrir espaço para a classe trabalhadora, para o proletariado, tranquilamente, sair de cena tranquila. Não, isso não vai acontecer. Mas quando a gente fala de ditadura revolucionária do proletariado, a gente está falando de ditadura porque significa impor a vontade da maioria pela força, ou seja, é preciso defender, em algum sentido, as conquistas da Revolução e construir o socialismo, e isso não vai se dar de forma pacífica, inclusive isso é um combate internacional, não existe socialismo em um só país, que é a tese stalinista e uma completa deturpação do Marx e Engels. Pelo contrário, é ditadura revolucionária do proletariado, porque é a maioria impondo pela força os seus interesses contra a antiga classe opressora e exploradora. Ao mesmo tempo, a gente está falando da mais plena, em certo sentido, democracia. Então, a gente está falando, na verdade, da mais ampla democracia para a maioria e de repressão contra a minoria dos antigos exploradores, certo? E quando a gente está falando dessa democracia, a gente está falando que ela seria e será baseada em organismos de poder de massas. Ou seja,
As massas operárias, as massas trabalhadoras do campo, da cidade, precisam ser parte das decisões. E, nesse sentido, precisam surgir organismos de poder que podem surgir dos antigos organismos de auto-organização, que podem servir ao combate contra o capitalismo hoje, se transformar num Estado operário em organismos de poder, como foram, por exemplo, os soviets na Rússia, os chamados conselhos, né? Mas a revolução vai ter como fruto os seus próprios organismos de auto-organização, os seus próprios organismos de poder, que vão servir para quê? Para que a classe trabalhadora, como classe, planifique a economia, decida quais são as necessidades sociais, o que a gente precisa produzir, como os transportes devem funcionar, como a gente vai causar menos dano ao meio ambiente, como a gente vai construir restaurantes e creches públicas para tirar as mulheres da prisão do lar e socializar o trabalho doméstico, e várias questões desse tipo. Ou seja, como a classe trabalhadora vai controlar realmente o funcionamento da sociedade e ser parte das decisões, sendo ela quem faz tudo funcionar, certo? O socialismo, então, é a primeira fase da sociedade comunista. Nele, os meios de produção deixam de ser propriedade privada e passam a pertencer a toda a sociedade. No socialismo, já não existe mais valor, ou seja, não existe aquela parte do trabalho, um trabalho excedente que é apropriado pelos capitalistas. Sim, existe trabalho excedente, mas o fruto desse trabalho fica com o trabalhador de acordo com a quantidade de horas que ele trabalhou, ou seja, a cada um de acordo com o seu trabalho. Nesse sentido, a gente está falando de uma sociedade imensamente já superior ao capitalismo, onde não existe mais exploração do trabalho. Ao mesmo tempo, o Lenin, analisando uma obra do Marx que chama Crítica do Programa de Gotha, vai dizer que reina ainda no socialismo uma igualdade aparente. Ou seja, justamente porque fica a cada um de acordo com as horas trabalhadas, você tem o fruto do seu trabalho, todo mundo é para receber uma quantidade igual do fruto do trabalho. Uma quantidade de horas igual, mas é muito menos do que no capitalismo, mas ao mesmo tempo fica com o fruto dessas horas trabalhadas, certo? Então, é aparente porque pressupõe uma medida única a diferentes pessoas. Então, o que prima no socialismo, então, é uma sociedade onde os trabalhadores democraticamente reorganizam a produção, a distribuição, etc., as trocas, de acordo com as necessidades sociais, e onde prima essa igualdade aparente justamente porque pressupõe uma medida única a diferentes pessoas. Trabalho igual, fruto do trabalho igual para cada um, certo? Ok, mas e no comunismo? No comunismo, a gente já está falando da etapa superior da sociedade comunista, nesse caso. O Marx vai dizer que o comunismo é o fim da divisão entre trabalho manual e trabalho intelectual, e vai dizer que no comunismo o trabalho se torna a sua primeira necessidade vital. Por que a gente está falando isso? A gente está falando, se por um lado é verdade que no comunismo a gente vai ter muito tempo livre. Existe uma passagem da ideologia alemã, do Marx, em que ele diz, eu vou parafrasear, tá? Do meu jeito, como eu entendo, que é as pessoas vão poder fazer esporte de manhã, pescar à tarde, pastorear à noite, fazer crítica literária depois da refeição. Ou seja, vão poder ter realmente tempo livre, uma coisa que esse sistema te rouba, tempo para arte, para ciência, para o ócio, para desenvolver a sexualidade e tal. Mas, ao mesmo tempo, não é que o pouco tempo que se passar no trabalho vai ser um sofrimento, uma tortura, como é no capitalismo, em que a gente acorda e pensa, putz, tenho que trabalhar e tenho que fazer isso mais um dia, porque a gente está falando de trabalho alienado. Eu, inclusive, estava assistindo um vídeo em que uma companheira do PTS, chamada Ariane, compara o que vai ser o trabalho no comunismo ao trabalho de um artista, sem entrar nos meandros do que é a indústria cultural hoje, mas no sentido da potência criativa que pode ser o trabalho quando a gente liberá-lo de todas as amarras da sociedade capitalista. Ou seja, o comunismo vai ser esse momento, e vai ser a sociedade da abundância, em que a gente nem consegue imaginar
o nível da produtividade do trabalho, uma produtividade do trabalho em harmonia com a natureza, com as necessidades da natureza, com as necessidades sociais, no sentido também de que não vai mais existir opressão às mulheres, aos negros, LGBTs, etc. E aí, no comunismo, já não vai mais ser o reino daquela igualdade aparente a que o Lenin remete às passagens do Marx. No Crítica do Programa de Gotha, o Marx vai usar talvez uma das passagens mais, que eu sempre uso, mais inspiradoras, mais bonitas para imaginar uma sociedade comunista. Ele vai dizer, a cada um segundo suas necessidades, de cada um segundo suas capacidades. Aqui não é mais a cada qual segundo o seu trabalho. Você vai ter de acordo com as horas que você trabalhar. Não, aqui já são as condições para dar conta plena da individualidade das pessoas, no sentido de somos diferentes e é possível chegar num sistema que dê conta e atenda tanto as necessidades e as capacidades de diferentes individualidades, de liberar as individualidades, porque se discute muito que o comunismo e o socialismo querem anular o indivíduo na coletividade, mas é bastante o contrário. Quem faz isso é o capitalismo. O capitalismo não permite desenvolver todas as capacidades. Quem pode realmente ser artista no capitalismo? Quem pode ser atleta no capitalismo? Quem pode, sei lá, desenvolver diferentes capacidades de ser cientista no capitalismo? Pelo contrário, no comunismo a gente está falando realmente de dar condições para a livre individualidade de todo e realmente um sistema em que permita isso. A gente está falando que o comunismo é o fim definitivo do princípio da igualdade do direito burguês, que é isso, esse princípio da igualdade que apaga todas as diferenças, e é o início da igualdade real. E justamente porque não vão mais existir classes sociais, não vai mais existir qualquer necessidade de Estado. Gente, o Estado é uma confissão de uma sociedade que contém em si antagonismos muito profundos, interesses irreconciliáveis. Ao acabarem as classes sociais, ao abolir definitivamente os antagonismos sociais, não vai ser mais necessário a política no sentido do exercício do poder e da dominação. Quando a gente diz do fim das classes sociais, a gente está dizendo da abolição também do Estado. Diz o Marx que não vão existir senão funções administrativas, mas que a política, entendendo como política o exercício do poder e da dominação, não vai ser mais necessária, porque não mais vai existir a necessidade de opressão de uma classe sobre a outra. Isso é diferente dos stalinistas, que entendem como socialismo um Estado forte, um Estado como o da China, que é um Estado capitalista composto por vários bilionários. E não, a gente está falando que do socialismo para o comunismo, o Estado tem que definhar, junto com as próprias classes sociais. E que isso só é possível também na arena mundial. Só assim é possível o comunismo. Para não dizer que há muito as fronteiras nacionais terão sendo abolidas e aí sim a gente vai poder falar da harmonia entre os povos e todas as diferenças culturais e étnicas. Mais do que isso, o Marx não falou sobre comunismo. Como vai ser a ciência no comunismo? Como vai ser a sexualidade? Como vai ser a psicologia humana? Como vai ser a arte? Quantas horas a gente vai trabalhar? Não sei. O que sim a gente sabe que é imensamente superior ao que está colocado hoje no capitalismo, a essa miséria capitalista, e que sim, devemos e podemos sonhar, mas como diz o Lenin, de olhos abertos e batalhando para que isso se realize. A sociedade de produtores livremente associados e a natureza humana. Bom, e assim a gente chega à ideia de produtores livremente associados. Vejam, aqui a gente pode falar, quando a gente pensa no comunismo, em pessoas livres. Aqui a gente pode falar de que o que era antes a classe produtora não vai ser mais uma classe. Vão ser produtores livres, que se associam de acordo com as necessidades do comum, do conjunto da sociedade. E bom, e você pode estar pensando aqui que, na verdade, é lindo tudo isso que eu tô falando, é maravilhoso tudo isso que eu tô falando, mas isso esbarra na própria natureza humana, porque o ser humano é egoísta, o ser humano tem sede pelo poder, o ser humano é autoritário, e, na verdade, é impossível esse tipo de coletividade. E, gente, me desculpem, mas essa ideia, ela é totalmente funcional ao modo de produção capitalista, porque é verdade, o capitalismo,
ele é baseado na competição extrema, principalmente competição entre as empresas, em que está uma permanentemente pensando como ferrar a outra, as grandes contra as pequenas. E, inclusive, esse sistema busca ao máximo possível incentivar a rivalidade e a competitividade entre os próprios trabalhadores, entre as mulheres, entre os setores oprimidos. Mas achar que isso é a única possibilidade possível e que existe uma natureza humana ahistórica que não tem a ver com as relações e condições sociais do nosso tempo, é bastante funcional para pensar num modo de produção capitalista que também se torna ahistórico, que a única forma dos seres humanos estarem no mundo é no capitalismo, quando inclusive o capitalismo é um modo de produção de um determinado momento da história da humanidade que teve seu início e pode e deve ter o seu fim. Desse ponto de vista, se mesmo no capitalismo, gente, a gente tem várias mostras opostas de solidariedade. Sei lá, quando a gente viu as enchentes no Rio Grande do Sul, a gente viu várias mostras profundas de solidariedade, inclusive de várias partes do país. Quando a gente pensa, sei lá, eu lembro do caso de um motorista de ônibus trabalhando à noite que viu uma situação de uma mulher prestes a ser violentada e parou tudo e fez ela entrar no ônibus e se colocou em risco. São algumas coisas que me vêm à memória, ou amigos contando situações no trabalho de profunda solidariedade em que os trabalhadores se ajudam para enfrentar situações adversas. Todo mundo consegue pensar num momento de solidariedade profunda. Se mesmo no capitalismo coisas assim são possíveis, cooperação, por que não isso pode ser o que primar, o que é a única possibilidade numa sociedade imensamente superior? Justamente, não existe uma natureza humana ahistórica. Existem condições de uma determinada época histórica, baseada em determinadas relações sociais, e a gente está no modo de produção capitalista. É isso. E aí você também pode estar pensando, tá, mas quem não garante, olhando para as experiências que a gente teve no século XX, que essas ideias vão derivar num ser humano autoritário que vai lá, vai ter sede de poder e na verdade, o que eram ideias maravilhosas vão terminar em ditaduras, por exemplo. Bom, eu prometo fazer para vocês um vídeo sobre as experiências do século XX. Por um lado, desde já é necessário dizer que a experiência da Rússia provou, na verdade, que é possível os trabalhadores tomarem o céu de assalto e reorganizarem a produção. E isso é bastante profundo para pensar e que a luta de classes pode abrir espaço a coisas maravilhosas, mas sim, o stalinismo significou a burocratização e a derrota desse processo maravilhoso. Só que justamente a gente não está falando da apologia humana ou do traço de um ditador, etc. Ainda que, diga-se de passagem, o Stalin era desprezível. Não, a gente está falando de condições materiais que levaram a isso, e que mesmo nessas situações a gente viu correntes, a gente viu pessoas também de carne e osso, comunistas, que não abandonaram os ideais comunistas e deram grandes batalhas por outro caminho, porque outro caminho era possível. Eu sou trotskista, e eu digo que os comunistas da nossa época são os trotskistas, porque são os que são capazes de tirar lições desse processo e desde sua tradição mostraram que era possível outro caminho. E eu chamo todo mundo a acompanhar os próximos episódios, a debater com a gente, pra gente tirar lições também desses processos e desde já dizer: viva a bandeira do comunismo! Viva esse movimento real que desde agora precisa se transformar numa força para arrancar essa sociedade imensamente superior. E se você gostou, se você se interessou, eu chamo você a curtir, a se inscrever nesse canal, a deixar um like. E mais do que isso, hoje o chamado é para você doar para Casa Marx, para o Esquerda Diário, para a gente abrir novas Casas Marx no país. Vamos deixar o link no vídeo da campanha financeira, mas apoie esse projeto, apoie os comunistas e vamos seguir incomodando a extrema-direita, os capitalistas, e dizendo que sim, somos comunistas e apostamos na luta de classes para abrir um novo capítulo da história da humanidade. Valeu!